Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos faremos a resolução da segunda questão que caiu na prova de cálculo 4 do segundo semestre de 2020. Muito bem, meus amigos, dando continuidade a essa sequência de resoluções aí, temos a segunda questão da prova e vou colocar o que a questão diz aí para vocês na tela. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois compara com a minha resolução aqui. Bacana, então. Ele dá, tô com a questão aqui. Considere uma placa contida na região D do primeiro quadrante, limitada por x² mais y² igual a y e x igual a 0, cuja densidade, dada no ponto P igual a xy, é igual à distância do ponto à origem. Aí ele pergunta, então, qual vai ser a massa dessa placa aí. Bem simples. Como eu falei na outra questão, o jeito de eu começar a fazer exercícios desse tipo é sempre desenhando a região aí que ele dá. Bacana. Então, ó, essa região vai ser limitada por essa curva aqui e a reta x igual a 0. Bacana. Estamos aí no R2. Desenhando aqui então, ó. É fácil ver que essa reta x igual a 0 é justamente o eixo y, né? Bacana. Então vai ser esse eixo aqui, o eixo y. Aí, o que eu preciso tomar cuidado agora, ou ter atenção, é ver como que vai ser essa curva aí, x² mais y² igual a y. Muito bem, veja que eu tenho uma quádrica, certo? Aí é interessante eu ver que, bom, os termos ao quadrado aqui, eles têm os mesmos coeficientes. Bacana? Então tudo indica que isso aí vai ser um caso especial, um caso particular de elipse, no caso vai ser uma circunferência. Legal. Agora, como que eu descubro qual é a relação reduzida dessa minha circunferência? Para descobrir isso aí, a nossa equação reduzida, eu vou passar esse y para o outro lado, vai ficar então x² mais y² menos y igual a 0. Aí eu lembro lá das minhas aulas de produto notável e penso, o que eu tenho que somar aqui para que esse y² menos y e tal feche um quadrado perfeito, forme um quadrado perfeito? Bacana, botei já o 0 ali, né? Me antecipei. Deixa o 0 que eu vou somar um negócio ali. Bacana. O que eu vou fazer? Eu sei que esse termo do meio aqui era para ser um menos 2 o primeiro vezes o segundo. Não é assim? Como o que está aqui é o menos 1, o que indica que eu multipliquei o 2 por alguma coisa que deu menos 1. Poderia ser o menos 1 sobre 2. Não é isso? Ou seja, então o que eu tenho é que esse quadrado perfeito daqui vai ser o y menos 1 sobre 2. Compreende? Elevado ao quadrado. Fazendo isso aqui, eu tenho quadrado do primeiro, lembra? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. No caso aí vai dar 1/4. Esse 2 com 2 aqui corta, ó. E fica y² menos y mais 1 sobre 4. Ou seja, se eu somar aqui, ó, o 1/4, que é justamente o que falta para fechar esse quadrado perfeito aí, eu chego nessa relaçãozinha. Somei 1/4 de um lado, posso fazer o que eu quiser. O negócio que eu brinco com os meus alunos é que na matemática você pode fazer o que você quiser, desde que você faça certo. Fazendo certo, fica tranquilo. Se eu somei 1/4 aqui, eu posso fazer isso, desde que eu some 1/4 também do outro lado. Mais 1/4. Bacana. Então, ó, como é que fica isso aí agora? Tem essa relaçãozinha aqui, né? x² mais y² menos y mais 1/4 igual a 1/4. Esse aqui, finalmente, é o meu quadrado perfeito, ou seja, eu vou ficar aqui x² mais y menos 1 sobre 2 ao quadrado igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Bacana?
Aí lá da geometria analítica, eu lembro que eu tenho uma relaçãozinha específica para calcular a distância de pontos, né? Que é um Pitágoras, que eu chego numa relação desse tipo aqui, né? Distância entre dois pontos, ponto A e B, vai ser então xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Isso vai ser a distância que eu tenho aí, né, entre esses pontos ao quadrado. Bacana. A gente sabe que a circunferência é um lugar geométrico formado por pontos que estão a uma mesma distância de um ponto específico, que é o centro. Ou seja, o que eu tenho aqui é uma relaçãozinha da distância de ponto. Não é isso? Vai ficar x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Isso vai ser igual a essa distância. Lembrando que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é o raio. Então isso é o raio ao quadrado. Onde esse ponto x0 e y0 são as coordenadas, né, justamente do ponto central, do centro dessa circunferência. Fácil observar que aqui, ó, o x0 vale 0, o y0 vale 1 sobre 2. Tá vendo? Comparando aqui, ó, vale 1 sobre 2. Então, ó, é uma circunferência que tem o centro no ponto 0 e 1 sobre 2. Bacana? E o raio dela é esse termo que está ao quadrado, que no caso aí, o raio é igual a 1 sobre 2. Bacana? Só botei aqui para comparar. Se você quiser, pausa aí, tira um print, volta no que eu falei, para você relembrar, porque isso aqui é uma coisa que você já sabe. Vou apagar aqui só para não ficar muito poluído o quadro. Bacana. Aí, agora, posso desenhar ali finalmente, né? Eu tenho a minha reta x igual a 0, que é o eixo y, e descobri qual é essa curva. Bacana? É uma circunferência de raio 1 sobre 2 e centro no ponto 0 e 1 sobre 2. Bacana. Posso desenhar aí essa minha circunferência? Dessa forma aqui. Temos então o ponto que vai ser o meu centro. Legal? E aí eu tenho a minha região definida, então, limitada por essa curva, por essa reta x igual a 0, que é o eixo y, e essa minha curva que eu já defini aqui, que é essa circunferência. Bacana. O que ele quer, então, é a massa dessa placa aqui, né? Lembrando que ele falou que isso aí vai ser uma placa. Bacana. Me deu a densidade, me deu uma relaçãozinha aí, né? Falou que a densidade de cada ponto dessa placa, né? Só vou nomear aqui o centro. Tá aqui, né? No 1 sobre 2. 1 sobre 2 aqui, 1 sobre 2 aqui também. Então esse ponto aqui é 1, certo? Aqui é o 0. Bacana. Ele quer a massa disso aí, certo? Eu sei, pelo que a questão me deu, que a densidade de cada ponto aí dessa placa é calculada pela distância desse ponto até a origem. Não é isso? E a distância de um ponto até a origem é justamente essa relaçãozinha aqui, né? Vou botar aqui então que a distância, que essa densidade então de cada ponto desse vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bacana. Tá passando um fumacê aqui, aí vai ficar um barulhinho aí no fundo, eu acho, mas releva. Não vou pausar o vídeo, não. Então, para calcular essa massa, a relação que eu vou usar, essa densidade aqui, né? Uma densidade uma densidade superficial, não é isso? Ou seja, se eu multiplicar essa densidade pela área, o que eu tenho é a massa. É como que a massa se distribui por essa superfície. Então, eu posso falar, ele falou que essa placa é uma placa D, né? É, uma região D. Na região D. Posso falar então que a massa dessa placa D vai ser essa integral sobre essa região D da minha densidade e o meu elemento de área. Bacana? Então, essa integral vai me dar a massa dessa placa aí. Show de bola. Questãozinha clássica aí de aplicação
de integral dupla. Tá, então vamos agora resolver essa nossa integral aí. Então vai ficar MD igual. Aí, vou usar as coordenadas cartesianas ainda, tá? Aí eu vou fazer do tipo 1, lembra que eu falei na outra questão? Tipo 1, tipo 2 e tal. Vou fazer do tipo 1, que eu vou fazer o x variando num intervalo constante aí, certo? Como raio, né? O raio vale 1 sobre 2. Isso aqui continua sendo raio, né? 1 sobre 2. Então aqui embaixo vai ser o 1 sobre 2 também. Então aqui eu tenho x indo de 0 até 1 sobre 2. Bacana. Aí eu vou analisar como é que esse y varia. Certo? Vou botar aqui, ó. Integralzinho aqui, para ver como que esse y varia. Então eu vou isolar aqui o y, nessa nossa relaçãozinha aqui, para não ocupar muito espaço. Vou tentar pegar aqui mesmo, tá? Deixando o y sozinho, o que a gente fica é y igual a raiz, olha aí, igual a 1 sobre 2 mais raiz de 1/4 menos x ao quadrado. Bacana? Essa relaçãozinha que eu tenho aí. Legal. Poderia pegar isso aqui, ó, e dividir esse meu y em duas partes, entende? Para pegar os valores menores que 1 sobre 2, depois os valores maiores que 1 sobre 2, ia ficar um negócio confuso, ia ficar um negócio complicado de fazer. Por isso que a ideia é que eu ia ter que dividir, entende? Em duas integrais e tal. Uma maneira de fazer seria assim, para pegar os valores que eu tenho maiores do que 1 sobre 2 e menores que 1 sobre 2. Para fazer aqui, ó, o y, por exemplo, aqui, de 1 sobre 2 menos raiz de 1/4 menos x ao quadrado. E depois pegar a parte de cima. Aí 1 sobre 2 mais raiz de papá. Como eu falei, aí o x variando de 0 até 1 sobre 2. Vai ter que dividir em duas integrais. Vai ficar um negócio grande. Uma maneira de fazer é você fazer uma mudança de variável. Bacana? E o que vai te indicar que você vai realizar essa mudança de variável é quando você tiver superfícies curvas. Bacana? No R3, né? E aqui mesmo tiver trajetórias aqui curvas, né? Não for uma reta e tal. Que o caminho não for formado por segmentos de reta. Forem, de fato, como eu falei, trajetos aí curvos. Isso indica que uma coisa confortável de fazer é a mudança de variável, porque se você trabalhar com coordenadas cartesianas, aparecem as raízes, uns negócios assim, que você vai precisar ter mais atenção, porque senão você erra e tal. Dá para fazer? Dá, mas dá mais trabalho. Aí aqui você vai ter que usar uma outra relaçãozinha e tal. A maneira de fazer é, nesse caso aqui, R2, mudar para coordenadas polares. Bacana? Entende o que eu falei aqui? Eu ia ter que dividir isso em duas integrais para calcular essa parte aqui e depois... Ou separar só uma e multiplicar por 2. Mesma coisa. Tá? De qualquer maneira, aí ia ser uma relaçãozinha que ia dar um pouco mais de trabalho. Então, eu posso reescrever essa minha integral usando as coordenadas polares, que é a relação que eu tenho essa aqui. Nas coordenadas polares, eu escrevo x, né, em função de um r e de um θ, que ele vai ficar r cosseno θ. Já tem aulas aqui no canal, tem 3, falando justamente sobre mudanças de coordenadas, né? Polares, cilíndricas e esféricas. Vou deixar o link aqui na descrição, vocês olhem e tal, caso tenha alguma dúvida. O x eu escrevo assim, o y, rθ, escrevo r seno θ. Teve dúvida de onde que eu tirei isso aqui? Olha no link da descrição que tem a aula onde eu explico detalhadamente como você chega nessas relaçõezinhas aqui. Também tem uma outra aula que eu falo de um outro elemento importantíssimo que vai aparecer aqui agora, que é o nosso jacobiano. Bacana? Não vou entrar em detalhes, porque já tem uma aula falando sobre isso, certo? Acessa aí, se tiver alguma dúvida, olha tal, falo de teorema de Fubini e do jacobiano. Eu sei que para coordenadas polares, o nosso jacobiano, é um valor conhecido e vale R, certo? Quando eu faço mudança de variável,
eu tenho que considerar essa deformação que ocorre quando eu passo de uma variável para outra, quando essa transformação não for linear. Quando ocorre essa deformação, eu preciso acrescentar na minha relação um elemento que vai corrigir isso aí, um fator de correção. A gente já viu esse fator de correção lá no cálculo 1, só que passa batido de vez em quando. Nessa aula que eu falei sobre jacobiano, eu dou mais detalhes sobre isso. Aqui o nosso elemento de correção é o jacobiano. Bacana. Então, defini aqui. Agora, depois que eu fiz isso, eu tenho que escrever esses novos intervalos observando agora o R e o θ, que são as minhas novas variáveis, os meus novos parâmetros. Né? Uma superfície precisa ter 2 parâmetros, tenho aqui, e agora eu tenho que observar como é que eles variam. Bem simples. Vamos ver como é que esse θ varia. Né? Vou fazer aqui a mão livre mesmo. Pegando aqui esse ponto que eu marquei aqui. Ó. Vamos considerar que esse ponto... Não, vou pegar outro ponto aqui, um ponto genérico. Ponto P genérico. Tá? Eu posso traçar aqui ó, um segmentinho, tá vendo? Esse segmento tem uma elevação em relação ao eixo X de um ângulo θ, bacana? E ele vai ter um comprimento aí que eu vou chamar de R', bacana? Só para indicar que ele vai variar, esse R, tá? Poderia colocar só R também, mas coloquei R' só para falar que ele vai variar. Para você não achar que esse R aqui é sempre um valor específico, não. Bacana. O que acontece? Conforme esse meu segmento vai varrendo essa região aqui, ó, eu vejo que o R e o θ variam. Eu tenho que ver como é que esse R e esse θ vão variar. Bacana. Vamos lá. Fácil ver o θ, que ele vai do 0 até o π sobre 2. Né? Então, consigo marcar aqui diretamente que esse meu θ, ele está no intervalo de 0 a π sobre 2 radianos. Bacana. E o R? Para mostrar esse R, vou fechar um triângulo aqui, de maneira que você veja com mais clareza o que vai acontecer. Bacana. Fechei esse triângulo ali, ó, de preto. Tá vendo que é um triângulo contido numa semicircunferência, certo? Onde um lado dele aí é o diâmetro. Quando isso acontece, eu posso afirmar que esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? Porque esse ângulo inscrito aqui, ele enxerga a outra parte, a outra metade da circunferência. Como esse ângulo tem que ser a metade do arco que ele enxerga, o arco é a metade, o arco é 180 graus, então esse ângulo tem que ser 90 graus, então esse triângulo é um triângulo retângulo. Bacana. Se aqui é o θ, aqui eu tenho um complementar do θ, né, que eu vou chamar de alfa. Bacana. Mas eu sei que esse alfa mais 90 mais esse ângulo aqui tem que dar 180. Se aqui já tem 90, o alfa mais esse ângulo tem que dar 90. Como o complementar do alfa é o θ, então eu sei que aqui é o θ. Bacana? Apaguei aqui sem querer. Sei que aqui é o θ, certo? Então, como que eu posso relacionar esse R aí? Esse R desse raio nosso aí? Bem simples, né? Eu sei que se eu analisar esse triângulo retângulo, a relação que me dá o cateto oposto a θ e a hipotenusa é o seno, né? Então eu posso falar, ó, que seno de θ é igual ao cateto oposto a θ, nesse caso aí é o R, né? Sempre vai ser esse R, entende? Que eu estou olhando esse segmento aqui. Entenda que esse R é uma variável, entende? Não é um valor específico. Não é um valor definido. Ele vai variando aqui, tudo bem? Mas independente da variação que ele tem, ou do ponto que ele esteja, a relação que eu tenho é que o seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa, que nesse caso aqui é 1, né? Então, eu tenho uma relação para o R aí, né? Que o R é igual a seno de θ. Legal. Observando que o θ variando, varia o alfa e aparece o mesmo ângulo ali em cima, entende? Tá. Ou seja, o R, então, ele vai do 0 até esse valor aqui, um seno de θ. Bacana? Aí, para o R, eu tenho a seguinte situação. O θ, então, ele vai de 0, porque ele parte aqui de baixo, tá vendo? Daqui de baixo ele vai de 0. E vai variando aqui. Nessa variação, ele vai até um seno de θ. Bacana? Porque não tem espaço aqui, mas tirando do XY e levando para um plano θr,
eu já tenho uma outra situação, entende? Que fica mais fácil de eu descrever, eu representar aqui na minha integral. Agora eu posso calcular essa massa diretamente, né? Como eu sei, ó, que x é r cosseno θ, y é r seno θ, eu posso falar que essa densidade, agora escrevendo rθ, vai ficar, ó, r ao quadrado, cosseno ao quadrado, mais r ao quadrado, seno ao quadrado. Também tem uma aula aqui no canal onde eu falo das relações trigonométricas. Posso colocar esse r em evidência. Ó, vai ficar r ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ. Eu sei que essa relação aqui é a relação fundamental da trigonometria, que isso vale 1. Então, vai ficar raiz de r ao quadrado vezes 1, ou seja, essa densidade aí daria módulo de r. Como esse r é o raio, né, é uma distância, é um comprimento, não vai ser negativo, então, r. Bacana? Essa é a minha densidade. Aí agora, basta que eu substitua aqui, ó. Então, essa minha massa vai ser... Coloco fora a variável que tem intervalos constantes, né, intervalos definidos, 0 a π sobre 2. Depois o r, 0 a seno de θ. Agora aqui no meu integrando, a densidade r vezes esse dA, ele vai ser igual a jacobiano vezes dr dθ, né? Então aparece o jacobiano vezes dr dθ, entende? Porque eu não posso tirar de um elemento de área para levar para o outro sem considerar essa deformação que eu falei. Ó, assiste a aula aí, cara, do jacobiano. Real, hein? Importante você ver isso aí. Tá, aí vai ficar então, né? R ao quadrado. Integral de 0 a π sobre 2. Aí aqui, ó. Vou fazer devagar. 0 a seno de θ, r ao quadrado, dr dθ. Vou integrar primeiro em r, né? Então, aqui já tem r ao quadrado, vai ficar r ao cubo sobre 3. Já vou colocar o seno no lugar dele. Por motivos de espaço, vou dar uma acelerada aqui. Então, vai ficar 0, π sobre 2, seno ao cubo de θ dividido por 3, dθ. Aí, a gente volta lá para a nossa relação trigonométrica. O seno ao cubo de θ, eu posso escrever como sendo seno ao quadrado de θ, seno de θ. Não é isso? O seno ao quadrado de θ, presta atenção, hein? Ele pode ser 1 menos cosseno ao quadrado de θ, tudo isso vezes seno de θ. Fazendo a distributiva aqui, vai ficar seno de θ menos cosseno de θ ao quadrado vezes seno de θ. Aqui, no cosseno de θ ao quadrado, seno de θ, eu posso fazer uma substituição simples, que você viu lá no cálculo 1. Não é isso? De maneira que eu posso escrever, então, essa minha massa como sendo, ó, para o seno que vai ficar ali, menos cosseno de θ. Aí, ó, ia ficar menos cosseno ao quadrado de θ vezes seno de θ. Isso vai ficar mais cosseno ao cubo de θ. Aí, eu já tenho 3 ali, né? Então vai ficar 3 aqui e 9. Tudo bem? Tudo isso, ó, indo de 0 a π sobre 2. 0 a π sobre 2. Bacana? Colocando π sobre 2 vai dar 0 em todo mundo. Colocando 0, vai ficar então a massa. Cara, desculpa, eu vou ter que puxar aqui para cima. Ó. Colocando aqui o 0, vai ficar então na massa. Lembrando que é o segundo valor, né? Então vai ficar cosseno, os cossenos com π sobre 2, menos os cossenos com 0. Né? Como já tenho menos aqui, vai ficar mais, então vai ficar 1/3, menos 1/9. Fazendo essa conta aí, vai dar 2/9. Então a massa desse D, 2/9 unidade de massa. Tá? Ficou apertado aí porque acho que aqui ia ficar cortado. Tá bom? Beleza? Essa foi a nossa segunda questão. Bem interessante, né?
envolvendo as relações do cálculo de funções de várias variáveis. Nossa próxima questão, né, terceira da prova do segundo semestre de cálculo 4 de 2020. Bacana? Qualquer dúvida que você tiver aí, ó, só manda mensagem, beleza? Volta o vídeo aí, se alguma parte que você não entendeu e tal. Show de bola? Um abraço e até a próxima.